Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E o seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia, energia limpa, sustentável para você, para a sua vida. Fique atento o que a Iner Energia diz para você. Você já pensou em economizar 10% na energia produzida pela Iner todos os meses? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. E com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera energia e injeta na rede da CPFL, que distribui até sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner com 10% de desconto. A outra da CPFL para pagamento da iluminação pública e valores de distribuição e impostos. Viu como é tudo muito simples? Iner Energia. Se são só vantagens, por que não? Seu programa Ocnicom também tem um apoio de KS Home, móveis com elegância para a sua casa, para você viver com muito conforto, com muita beleza na sua casa. E rapidamente nós temos muita coisa para discutir nesse programa, afinal de contas tivemos uma semana no mundo da velocidade recheada de assuntos dentro e fora das pistas. Então vamos diretamente para o nosso warm-up. O warm-up aqui destacando o que tivemos na terça-feira passada no grande evento de apresentação da temporada 2025 da Fórmula 1, comemorando os seus 75 anos. Um evento digno, da categoria máxima do automobilismo mundial, que definitivamente entra na era do showbiz. Tivemos um grande evento no The O2 em Londres, com shows de música, com a apresentação de cada uma das equipes, com todo amparato, eu diria até de Hollywood, muitos efeitos especiais, muita coisa acontecendo dentro e fora do espaço. E talvez aqui, destacadamente, para pinçar um dos pontos altos da noite, foi justamente a apresentação da Aston Martin, tanto o Fernando Alonso quanto o Stroll ali, simulando 007, afinal de contas, Aston Martin foi o grande carro usado pelo espião inglês, e isso acabou trazendo uma dinâmica ao evento, a chegada dos dois ao local ali, como James Bond, e depois toda a apresentação da equipe. Outro ponto também a se destacar, que faz parte inclusive da cultura, da energia da equipe Red Bull. A gente teve ali toda uma composição do mundo de Red Bull, com os pilotos de diversas outras categorias, como drift, como motos, outras cenas que remetem ao mundo de Red Bull, culminando então com a chegada da equipe com Lawson e Verstappen. Ambos chegando com o carro que vai disputar a temporada 2025, trazendo um outro dinamismo àquela noite. Mas vamos destacar aqui, os carros foram apresentados um a um, começando na ordem decrescente da temporada 2024. Tivemos a primeira equipe a apresentar, que para nós é de muito orgulho de ficarmos atentos, que foi a Sauber. A Sauber, o primeiro a falar na noite, nesse grande espetáculo que foi os 75 anos da Fórmula 1, lá no The O2 em Londres, foi justamente Gabriel Bortoleto. Falando ali da expectativa, falando de ver o carro de Fórmula 1 e, obviamente, ali muitos nos deixou orgulhosos, Afinal de contas, é o nosso piloto brasileiro a disputar a temporada 2025. Tivemos, então, o desfile de cada uma das equipes e, segundo o público, quem ficou numa votação feita até pela própria Fórmula 1, o carro que mais chamou a atenção na noite de apresentação foi justamente o carro da Red Bulls. Um carro todo branco, com linhas até aparentemente
simples, mas que trouxe um grande impacto aos fãs, um grande impacto ao público e, de fato, acabou sendo coroado como o carro 2025 pelo público na apresentação do evento de 75 anos. Tivemos aqui a apresentação também da equipe Williams, que já tinha mostrado seu carro 2 dias antes, né, já em Silverstone, mas veio aqui reafirmar a sua participação, trazendo um novo parceiro e trazendo uma dupla de pilotos da qual a gente espera muito, né? Tanto Alex Albon como principalmente Carlos Sainz, que conduzirão a equipe Williams ao longo dessa temporada 2025. Então foi muito interessante ver a apresentação, a forma como cada equipe acabou se mostrando. Então tivemos também a Alpine, tivemos também a equipe Haas e obviamente dando a sequência, né, a parte mais esperada da noite, que coincidiu com as principais equipes de 2024, é o caso da equipe McLaren, é o caso da equipe Ferrari, Red Bull, e exatamente isso que nós vimos na segunda parte, com a presença de Mercedes, com a presença de Aston Martin, com a presença da própria Red Bull com Verstappen, a presença da McLaren, né, que é a grande campeã 2024, e o que esperar para 2025? Eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma equipe que vai brigar pela ponta, vai brigar pelas vitórias desde o primeiro do Grande Prêmio, agora a partir do dia 16 de março na Austrália. Mas a grande estrela da noite foi de fato a Ferrari. Ferrari não só pela mística que envolve a equipe de Maranello, né, a equipe que participou aí de todas as etapas da Fórmula 1, desde a sua criação lá no dia 13 de maio de 1950, em Silverstone, na própria Inglaterra, mas sobretudo por apresentar oficialmente e definitivamente o seu piloto britânico, o 7 vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton. Foi ovacionado, a galera ali vibrou muito em Londres, obviamente, além de ser um piloto britânico, mas por toda essa mística, né, que envolve a presença de Lewis Hamilton associada à marca mítica da Fórmula 1, que é a Ferrari. Vimos ali uma equipe extremamente motivada, uma equipe que acabou ali ajustando o seu carro para a temporada 2025 no limite do que o regulamento acaba permitindo, né? Segundo fontes aí, a própria Ferrari teria feito 99% do carro novo para essa temporada 2025, para que possa brindar não só Lewis Hamilton como Charles Leclerc da possibilidade já de brigar pelas vitórias e de disputar o título desde a primeira etapa. Então são questões que vão ser resolvidas e entendidas de uma certa forma a partir já desta semana, a partir da próxima quarta-feira, mais conhecida como amanhã, né? Com os treinos livres que acontecem no Bahrein. Mas isso fica para o Final Lap e já a gente fala um pouquinho mais do que serão esses treinos livres para a temporada 2025 da Fórmula 1, que estreia de fato lá no dia 16 de março no Grande Prêmio da Austrália. Passando aqui do evento da Fórmula 1, e o grande finale, né, foi o grid de largada com todas as 10 equipes, com os 20 pilotos ali se apresentando, né? Obviamente aqui até a composição do grid, como diz o próprio regulamento novo da Fórmula 1, não havendo condições de realização de treino classificatório, vale a classificação do Mundial de Pilotos. Mas aqui a gente vai fazer uma brincadeira, porque o grid aqui foi formado, né, no evento dos 75 anos da Fórmula 1 pela posição do Campeonato de Equipes de 2024. Então daí nós tivemos na pole position McLaren, em seguida de Ferrari, depois de Red Bull, Mercedes e aí sim vai até chegar a equipe Sauber. Sauber aqui pra gente, reitero, não vai ser uma equipe que vai passar desapercebida, existem uns olhares, né, para Gabriel Bortoleto. Claro que a gente tem uma situação ali de um combate, né, de certa forma, que trazido da Fórmula 2 com Isaac Hadjar, o francês que hoje corre pela Red Bull, que já era piloto da academia Red Bull. Então esse jogo, né, que já veio carregado com muita emoção até a última prova da Fórmula 2, seguramente vai encontrar também um eco na Fórmula 1. Mas isso a gente conversa mais ao longo da temporada 2025 e, sobretudo, quando falarmos da abertura da temporada já no mês de março. Saindo da Fórmula 1, aqui já apontando as primeiras corridas do campeonato australiano, o Supercars australiano, que teve a sua temporada com 3 corridas varridas por Cam Waters.
Cam Waters realmente estava impossível neste final de semana. A equipe da Monster Castrol Racing venceu as 3 provas na Austrália em Sydney. Venceu a corrida 1, venceu a corrida Super Pole e venceu também a corrida 3. Então, impossível. E aqui com todo o mérito a Cam Waters na primeira prova com Chaz Mostert na segunda posição e Thomas Randall na terceira. Já na prova 2, segunda posição com Brock Faney e William Brown. E na terceira prova, Will Brown de novo, configurando aí o pódio e mais Chaz Mostert. Então a corrida aí interessante, final de semana muito interessante, com os carros belíssimos da Supercars australiana. Então vale a pena você, se você não viu, dá uma procuradinha ali no YouTube, dá uma olhada nas provas e nos carros que trazem as Supercars Austrália. Saindo da Supercars Austrália, vamos para o mundo das 2 rodas. Tivemos a primeira etapa do Mundial da Superbike e mais uma vez, coincidência ou não, tivemos uma varrida no final de semana. Não foi só na Austrália, não. Tivemos aqui também na Austrália em 2 rodas, não só em 4, mas em 2 rodas. Nicola Bulliga, da equipe Ducati, varreu o final de semana na abertura da Superbike Mundial. Na primeira prova, tivemos Toprak na segunda posição, o grande campeão da temporada passada 2024, e Álvaro Batista completando o pódio na corrida 1. Já na corrida 2, Bulliga mais uma vez venceu, com Iannone na segunda posição e Danilo Petrucci na terceira posição. E se nós olharmos aqui, na segunda e na terceira prova, só deu Ducati. Na terceira prova, com Bulliga vencendo, Álvaro Batista na segunda posição e Iannone na terceira. O que demonstra aí já é um termômetro do que esperar, não só da moto Ducati. Nós tivemos outras estreias também na Superbike, Yamaha trazendo a sua moto novíssima R9, inspirada sim na sua moto de competição da MotoGP que a gente fala já no nosso Final Lap, porque vem aí a estreia na temporada 2025 da MotoGP, mas não só Ducati trazendo moto, mas eu chamo o destaque para a Yamaha, trazendo o seu motor em 3 cilindros, o mesmo que vai estrear também no Mundial de MotoGP, o que mostra uma virada de chave em toda a estrutura que a Yamaha proporcionava aos seus pilotos, tanto na categoria rainha, com as motos ali sendo preparadas especificamente para a disputa do Mundial da MotoGP, ou seja, também no Mundial de Superbike, que já tem como princípio pegar as motos de indústria, de fábrica e trazer das ruas para os autódromos. Eu queria aproveitar, já que estamos falando aqui do mundo das 2 rodas, e fazer um grande convite a você. Está acontecendo em São Paulo, mais especificamente no Farol Santander, no Centro Histórico de São Paulo, uma exposição 2 rodas e uma nação. É uma exposição que conta a trajetória das motos, do motociclismo por todo o território nacional, as primeiras motos que chegaram ao Brasil, as primeiras competições disputadas tanto no asfalto quanto em terra. Então vale a pena você acompanhar, observar e interagir com essa exposição que acontece lá no Farol Santander e que fica até o dia 9 de março. Então aproveitar aí a próxima semana com carnaval, de repente não sabe o que fazer além de rasgar fantasia? Dá um pulinho em São Paulo, dá um pulinho no Centro Histórico, Farol Santander, para acompanhar a exposição 2 rodas e uma nação. E justamente para dar esse aperitivo para você, acompanhe uma matéria para lá de especial que o programa Ocnicom fez lá na exposição, conversando com Carlãozinho, que é o grande curador e que é o grande responsável pelo museu, o Centro Cultural Movimento, que traz lá o Museu das 2 Rodas em Socorro, no Circuito das Águas Paulista. Tivemos a oportunidade de conversar com ele, parte do acervo do museu veio para São Paulo e depois retorna para Socorro, mas a matéria que nós fizemos, muito especial, dando um rolê por essa exposição. Acompanhe agora a matéria Exposição 2 rodas e uma nação em São Paulo.
programa Alquinicom levando você para a exposição Duas Rodas, Uma Nação, aqui no Farol Santander, no Centro Histórico de São Paulo, que conta um pouco da história do motociclismo no Brasil. A fabricação de motos, a evolução das motos e também com muita mensagem, muito conteúdo voltado ao mundo da velocidade, ao motociclismo de competição. Aqui você vai encontrar não somente as motos históricas, não somente as histórias das motos, mas também dos personagens que fizeram do mundo em duas rodas e principalmente da velocidade aquilo que nós mais amamos. E o programa Alquinicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, vai levar você para uma visita à exposição Duas Rodas, Uma Nação, no Santander, no Farol Santander, em São Paulo, no Centro Histórico. Vem com a gente! Esse é o programa Alquinicom que está levando você para um passeio na exposição Duas Rodas, Uma Nação, aqui no Centro Histórico de São Paulo e aqui com o criador e a criatura. Vamos colocar desta maneira, Carlãozinho, aqui tem a imagem de Carlão Kottmann, seu pai. Meu pai é uma homenagem. Grande motociclista e que está o motociclismo no sangue, né, Carlãozinho? Seja bem-vindo ao programa Alquinicom. Obrigado mais uma vez, Ale, pela canja aqui com a gente. Esse é um sonho alcançado, né, realizado. Uma ideia de quase 20 anos atrás de colocar nossa história num grande centro cultural. E aqui o Farol Santander nos abraçou e esse projeto ficou incrível, né? Modéstia à parte, a coisa ficou legal. Acho que o papai está contente. Papai está contente, o cuidado que se teve com a questão museológica, né, com o trato das peças, com o conteúdo, para que o visitante tenha muita informação. Acho que é o primeiro aspecto relevante. Muita coisa interessante, a gente tem a oportunidade de acompanhar aqui na exposição, com espaços temáticos, espaços instagramáveis, ou seja, é uma exposição, Carlãozinho, que ela nos dá a impressão, não é simplesmente a passividade de quem está aqui acompanhando, há uma interatividade. Obviamente, além de tudo aquilo que envolve, né, o mundo do motociclismo, que é fascinante, eu acho que esse é um ingrediente importante da exposição, né? É legal, a gente tem aqui no térreo, 29 motos penduradas, né, nas colunas e na parede. Nós temos duas motos no chão, instagramáveis, o Carlão, meu pai, a Montesa de 1974 e a CGzinha 125, lançada pelo Pelé em 1976. E nos andares 20 e 19 a nossa história, 120 anos de motociclismo. E tem umas áreas lá legais também para visitar. Tem as áreas legais, a gente já vai ver isso já já, mas eu queria aqui aproveitar que o nosso negócio é o mundo da velocidade. Existe um capítulo muito especial, não só pelas motos que aqui estão, não só pela história dos personagens, mas principalmente com aquilo que a gente fala de Santos. Afinal de contas, o nosso programa vai a partir de Santos emanando esse conteúdo para todo mundo. Nós temos uma parte da nossa história aqui com os nossos motociclistas, família Velasco, família Bezzi. Conta um pouquinho para a gente o que a gente vê nessa exposição desse universo santista. Santos é importante na história do motociclismo brasileiro. Você citou duas das famílias lá, tem muitos outros, né? Perfeito. A gente teve que fazer um recorte curatorial e escolher o que não viria para cá. Mas a família Velasco está aqui, Chicão e o Motobol, né? Estão representados. A Dani esteve aqui conosco dias atrás. E a família Bezzi, né? Então, as gerações todas de Bezzi aí, principalmente Luiz e Franco Bezzi, muito bem representados. Mais uma vez o Coronel José Bezzi nos emprestou o famoso troféu Real Cônsul de Itália. Está lindamente exposto. E a novidade, que a gente nunca viu até então, nós conseguimos reunir uma Norton M30, igual aquele que o Luiz usou nas areias para ganhar aquele troféu do Cônsul em 1935, 36, 37. A gente tem a história, a gente tem o troféu e a gente tem a moto. Mas eu queria aproveitar, Carlãozinho, antes de nós subirmos, falar de uma coisa importante, porque isso aqui é uma exposição temporária, sim, mas existe o museu, né, da qual você capitaneia, numa cidade que muito aprazível, maravilhosa, com muitos santistas, inclusive, que é a cidade de Socorro. Conta pra gente aqui rapidamente o acervo, isso aqui volta para lá, parte desse acervo. Temos muito mais coisa lá acontecendo, porque o Centro Cultural Movimento, ele é dinâmico, né? Temos. Então conta um pouquinho mais pra gente. O Centro Cultural lá funciona quarta, sexta, sábados e domingos. Eu tô lá continua a exposição, está aberto. A gente trouxe um pedaço do acervo para cá, algumas peças importantes estão aqui, algumas motos, e agora retornam no final da exposição, que vai até dia 9 de março, aqui de terça a domingo no Farol Santander, no centro da cidade de São Paulo. É isso aí. Vamos subir, vamos acompanhar o que há de melhor para ver no mundo das duas rodas e do motociclismo. Vem com a gente. Esse programa
Programa Ocnicom levando você aqui, exposição Duas Rodas, Uma Nação, contando um pouco da história do ciclismo. E aqui é impossível não dissociar Santos do mundo da velocidade. Aqui a gente encontra uma bela foto do Luiz Bezzi, década de 1930, ali na Itararé, na Praia do Zé Menino. A gente viu aqui na foto a ilha de Urubuxaba ao fundo e a gente acompanha aqui o troféu recebido por Luiz Bezzi, do Geral da Itália, um belíssimo troféu pelo Tricampeonato Brasileiro de Motociclismo. E esse troféu aqui está na Praça do Canal 7, que você já acompanhou conosco em outros programas Ocnicom, no seu tamanho ampliado, trazendo a memória do motociclismo nacional e, sobretudo, santista, porque, afinal de contas, o mundo da velocidade e os personagens é aquilo que nós mais amamos. Acompanhando aqui motos, muitas motos históricas, muita informação, vale a pena vir a São Paulo e acompanhar tudo o que está sendo aqui exposto com cuidado muito grande sob o ponto de vista museológico, sob o ponto de vista de informação. E, obviamente, olhar peças como essa, como uma Norton, da Bezzi, que teve a condição de pilotar, Franco Bezzi. Moto essa que tem uma curiosidade, ela detém o recorde da subida da Estrada Velha de Santos em velocidade. O programa Ocnicom aqui pegando fogo dentro de um pistão, acompanhando todo o processo que envolve a combustão, a queima do combustível e o movimentar do motor. E esse motor acelera rápido e aqui está quente, como o seu programa Ocnicom. Vamos acompanhar o restante da exposição com a gente. Vamos lá. A exposição Duas Rodas, Uma Nação traz a história do motociclismo e aqui a gente vem chegando já à década de 70, 80, já com as motos e os personagens, né, que nós estamos mais acostumados a observar. Então, de fato, é um grande convite, grande barato vir aí. E não é somente nas pistas de asfalto, muita coisa também ligada ao motocross, ligada ao enduro, ou seja, o mundo das rodas e da velocidade está presente nessa exposição. E aqui chegamos ao nosso maior astro cotidiano, a moto Honda de Eric Granado, que tem uma dupla jornada na Moto E, no Campeonato Mundial de Moto Velocidade, e também na Superbike Brasil com a equipe Honda que toda ela é preparada também em Santos, pelo Reinaldo, que é chefe de equipe e comanda toda a sua gente capaz de fazer essa moto sempre campeã. Vamos ver um pouquinho mais da exposição com a gente. Acompanhando aqui, é tanta história, é tanta informação, a gente pode olhar aqui uma série de fotos, muito conteúdo. Isso enriquece um pouco mais da nossa história e a gente passa a dar mais valor aos nossos personagens e aquilo que nós mais amamos no mundo da velocidade. E olha que coisa curiosa. Chicão Velasco, Francisco Velasco, conseguiu juntar as duas paixões, a velocidade e o futebol. E já na década de 1970, a gente consegue ver aqui Velasco jogando bola, criando o motobol, o futebol com motos. Isso nasceu em Santos. O seu programa Ocnicom encerra esse tour pela exposição Duas Rodas, Uma Nação, reverenciando aquele, para nós, é um dos maiores do mundo da velocidade, do mundo do motociclismo. Seu Luiz Bezzi, com o seu belíssimo troféu recebido do Cônsul-Geral da Itália. Aproveite, curta. Fica até o início do mês de março a exposição Duas Rodas, Uma Nação. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Você observou aí muitas curiosidades e às vezes pode até parecer estranho, né?
Nós falamos muito de Santos, né, dos pilotos santistas, mas aqui só para reforçar algo que a história não vai deixar esquecer, né? E o programa Alquinicon seguramente não esquecerá. O berço do motociclismo de competição nasce em Santos. Daí a gente ter tido a oportunidade e a felicidade, né, de vermos lá diversos itens expostos com toda a história, com indumentária, com motos de grandes pilotos que a partir de Santos fizeram sucesso, não só no Brasil, como também em todo o mundo. Então vale a pena conferir a exposição. Saindo das duas rodas, vamos aqui para a primeira etapa do Campeonato de Barcos Elétricos em Doha, no Catar. Tivemos aí um final de semana em altíssima velocidade e é uma corrida prazerosa de se ver, porque é uma corrida que traz ali ingredientes, tendo dois pilotos, um casal de pilotos, então um piloto e uma pilota, fazendo ali cada qual a sua bateria, cruzamento dos tempos, circuito desenhado, né? E para a gente que acompanha hoje com a felicidade de ter os recursos tecnológicos, a gente consegue acompanhar um traçado virtual por onde os barcos fazem. Obviamente que para o piloto ali está sendo balizado pelos seus cones, né? Pelas suas boias, mas a gente tem uma condição de ver ali um circuito com curva mais longa, com traçado mais longo, com traçado mais curto. E isso é uma estratégia que os pilotos utilizam para cumprir as 5 ou 6 voltas que você tem nas baterias que levam até a final. Tivemos nessa primeira, então, etapa do campeonato, segunda etapa, melhor dizendo, do campeonato dos barcos elétricos, vitória do Team Rafa. Team Rafa do seu tenista espanhol, Rafael Nadal, que é o dono desta franquia, com Cristina Lazarraga e Tom Chiappe vencendo, né, de forma soberana a etapa em Doha, no Catar. Segundo lugar, a equipe Aoki Racing. Terceiro lugar, a equipe Drogba, do grande jogador de futebol, Westbrook Racing na terceira posição. Equipe Brad, do grande quarterback, né? Ex da Gisele Bündchen, né? Também é o dono da franquia. Equipe Blue Rise na sexta posição. A Iula, de LeBron James, o grande jogador de basquete norte-americano, também é dono da franquia, chegando na sétima posição. Equipe Miami Magnus na oitava posição. E a equipe brasileira, liderada por Claro Group, chegando na nona posição. É uma etapa que a gente viu ali acontecer. A equipe brasileira, de fato, ela não conseguiu equalizar, né, dado a certa dificuldade do circuito e o uso da tecnologia do Buster, né, para dar mais velocidade. Ali faltou um pouquinho mais de estratégia para que a gente pudesse, então, passar da fase eliminatória e chegar à grande final, que sempre é disputada pelas 5 melhores equipes do certame. Da sexta à nona equipe é feita depois, então, uma corrida de classificação para a pontuação no campeonato. E a equipe brasileira, então, performou na nona posição. Saindo dos barcos elétricos, vamos para a NASCAR. NASCAR que teve um final de semana de muitíssima velocidade e emoção em Atlanta. As corridas foram decididas na linha de chegada. Pode parecer incrível que num Super Speedway você tenha corridas, como a característica da NASCAR, são corridas de média a longa duração, possam ser decididas na última volta, possam ser decididas na linha de chegada. E não foi diferente com nenhuma das 3 categorias da NASCAR, seja a Truck Series, seja a Xfinity Series, seja a principal categoria, a Cup Series. Tivemos na Truck Series vitória de Kyle Busch, com Stuart Friesen na segunda posição e Tyler Akron na terceira. Mas vocês podem olhar aqui pela imagem, a diferença de Kyle Busch para Stuart Friesen de apenas 17 milésimos. Então foi decidido ali assim, praticamente no Photoshop, na linha de chegada, a Truck Series. Isso também não foi diferente, como eu disse, também na Xfinity Series. Xfinity Series, que teve vitória de Austin Hill, com Justin Allgaier na segunda posição e Eric Almirola na terceira posição. Também decidida na linha de chegada ali no Photoshop, a briga muito acentuada entre os 3 primeiros colocados. E chegando na Cup Series, principal categoria, mais uma vez, olhando a imagem aqui, a gente vê a linha de chegada ali disputada. É claro que Christopher Bell estava no lugar certo, na hora certa. Na última volta foi deflagrada a bandeira amarela e ele teve a condição então de vencer a prova
com uma certa tranquilidade, né? Porque já que as posições ficam inalteradas. Ainda assim, não faltou emoção, não faltaram disputas, então vale a pena continuar acompanhando a temporada 2025 da NASCAR, uma das principais categorias do automobilismo norte-americano. E agora, eu queria chamar a atenção para você que nos acompanha no programa Ocnicom. Nós vamos naquele bloco gostoso de bater o papo, né, com pilotos, com personalidades, né, com aqueles que fazem do mundo da velocidade aquilo que nós mais amamos. Mas esse conversa de paddock que vocês vão acompanhar agora, e foi uma conversa de paddock muito especial, porque foi conduzida no paddock de Interlagos, no templo sagrado de Interlagos, e com um personagem que eu, falando honesta e sinceramente para ele, falo para você que nos acompanha no programa Ocnicom, é um ídolo que eu tenho, é um ídolo não só pelo piloto excepcional que o é, mas por todo o ensinamento que ele pode passar para a gente. É um ser humano que transborda a sabedoria, é um ser humano que sempre está envolvido de maneira imersiva em todas as atividades pelas quais ele passa. Porque ele não se contenta apenas em ser um piloto passivo que chega lá apenas para competir, mas sim se envolve com as suas categorias pela qual já teve a oportunidade de pilotar, se envolve sim com a sua equipe, se envolve com as organizações das categorias para que o esporte a motor possa crescer ainda mais. Então vamos acompanhar a nossa conversa de paddock. Conversa de paddock aqui, vamos desmistificar o nosso personagem de hoje, Pedro Mufato, o grande, eu diria imortal Pedro Mufato, que no auge dos seus 84 anos continua acelerando muito forte pelas pistas de todo o Brasil, na categoria Fórmula Truck, e acelerar com 84 anos um bruto de quase 5 toneladas, seguramente não é fácil para ninguém. E tivemos a oportunidade de conversar com Pedro Mufato na primeira etapa, na abertura da temporada 2025 da Fórmula Truck em Interlagos. E exatamente esse papo gostoso que fizemos diretamente do paddock de Interlagos, você acompanha agora. Conversa de paddock especial com um ídolo, a lenda, Pedro Mufato. Por que eu digo isso, Pedro? Seja bem-vindo à Conversa de Paddock, no nosso programa Ocnicom. Você me falou uma frase há 10 anos atrás, lá em Cascavel, inclusive, que eu jamais vou esquecer. Te parabenizando pela conquista que você teve naquela oportunidade, e eu disse a você, parabéns, e eu queria chegar na sua idade e fazendo isso. Você se virou naquela oportunidade e falou, Alexandre, basta você começar a fazer. E a partir desse momento, eu virei uma chave. Só estou confidenciando aqui na conversa de paddock, eu virei uma chave na minha vida. Tudo na vida é começar a fazer. É dar o primeiro passo, que a gente sabe, mas você me ajudou a alicerçar isso. Então, prazer enorme recebê-lo no programa, no Conversa de Paddock, já com esse ensinamento de Pedro Mufato. Bom, primeiramente, um grande abraço a todos. E falar de automobilismo, sempre eu gostei. É um esporte que eu já pratico há muitas décadas e sempre procuro fazer o melhor. Nem sempre dá certo, mas eu vou fazendo como dá, como posso e sempre procurar fazer o melhor. E assim que eu vou fazendo. Obrigado aí pelas palavras. Tem gente que acha que eu sou um super-homem. Eu sou um ser humano igual a qualquer um. Como eu falei a você, não precisa fazer lá muita coisa. Apenas se cuidar um pouco, guardar as energias para gastar na hora que você precisa. Então, não é difícil de fazer as coisas, apesar da idade. É só querer fazer as coisas que você faz. Fazer as coisas, e aí vamos aqui falar com o piloto mais jovem do grid. Você é o piloto mais jovem do grid. Quantos anos já, Pedrão? Bem, eu, na Fórmula Truck, 25 anos. O Aurélio me convidou em 2000. Saudoso Aurélio Batista Félix, o grande Aurélio, me convidou para participar, então não queria, eu tinha parado porque eu tive aquele acidente muito grave na Fórmula 3,
já estávamos 3 anos para ter acabado de me recuperar. E aí o Aurélio insistiu, eu acabei entrando. E aí você começa a sentir o gosto. Eu tenho hoje 84 anos de idade e tem gente que, poxa, chama até um absurdo andar andando. Eu não estou me sacrificando, não. Eu faço as coisas com naturalidade. Lógico que não existe esporte que não tem que fazer força, não tem um sacrifício. Daqui a pouco eu tenho alguma dor, porque não é nada fácil também. Mas não que não me dê prazer, que às vezes o sofrimento existe, mas o prazer e a satisfação de estar nesse meio andando bem supera a dor. Então é muito compensador. Então eu sempre fiz esporte, principalmente automobilismo, e procuro fazer não só como piloto, mas sempre daqui a pouco dando alguns pitacos na organização. Eu fiz isso desde o tempo da Fórmula 3 Sul-Americana, mesmo com o Aurélio, às vezes converso com o Gilberto. Eu quero que a categoria vá bem. Tudo bem, eu ganhei um campeonato, fui vice no outro, mas não é isso. Eu gosto de ver a categoria bem. Hoje a categoria, a Fórmula Truck está muito bem, obrigado. Tá? O Gilberto insistiu, fez bem, hoje melhorou a qualidade dos pilotos, melhorou a qualidade do equipamento e melhorou inclusive o visual. Está muito bem feito todos os caminhões, as equipes bem organizadas. Então eu gosto de ver o esporte assim. Lógico que eu quero ganhar, mas não é só ganhando que a gente vive. O que adianta eu ganhar de uma categoria ruim? Tem que ganhar de uma categoria boa. E a Fórmula Truck hoje está muito boa. Agora, buscando um pouco dessa tua vivência no mundo da velocidade, Pedro, por quantas categorias você já acelerou? Olha, eu teria que agora começar a fazer, porque quando eu comecei era pista de terra. Comecei nas ruas de Cascavel, depois foi feito autódromo de terra, depois foi pavimentado, corri alguns outros estados de terra, que no começo era a estreante, depois eu entrei na divisão 3, depois grupo 5, aí entrei na Super V, depois da Super V, quando a Volkswagen saiu fora, nós criamos a Fórmula 2 entre Brasil e Argentina e depois viramos então a Fórmula 3 com regulamento oficial que fosse os carros iguais que existiam no mundo, principalmente na Inglaterra, o mesmo carro, inclusive com motores e tal. Então, onde eu mais participei foi além da divisão 4, que é os protótipos, que eram para mim os mais potentes até hoje. Eu acho que ainda hoje a Endurance tem uns carros bem potentes, mas eram os mais potentes até então. Eu ganhei o campeonato em 74, aliás, ganhei aqui em Interlagos, baixo de chuva, e ganhei o campeonato aqui. Depois continuei na Fórmula 3 Sul-Americana, até eu sofri um acidente em 96, depois de ter na Fórmula Truck. Então é a minha curta? Uma pequena alongada carreira. Uma pequena trajetória recheada de sucessos, de alguém que sempre, como você mesmo lembrou, Pedro, da sua característica, da sua natureza, se envolver, procurar melhorar cada vez mais por onde você passa. E aqui eu vou fazer um paralelo, porque a gente está diante do piloto, diante de uma lenda da velocidade no Brasil e no mundo, mas também nós estamos falando de um empresário, estamos falando de um homem público. Você, ao longo da tua trajetória profissional, além de ser empresário dentro da região de Cascavel, que a gente conhece muito bem, ali está teu alicerce, mas você também já teve a sua passagem como homem público, dando a sua contribuição ao município. Como era fazer essa divisão, como imaginar e separar esses 3 elos de Pedro Mufato, o piloto esportista, o empresário e o homem público? Bom, vamos começar por óbvio. Eu cheguei em Cascavel como empresário em 64. Em 68, 4 anos, já fui eleito vereador. Em 72, já não tinha nem 10 anos, era 8 anos que estava em Cascavel, já fui eleito prefeito. Então, eu também que eu sou eternamente grato ao cascavelense que me botou na prefeitura. Até eu não queria, porque eu já estava começando no automobilismo, tinha empresa, mas foi um chamamento público. Eu também achei que eu tinha obrigação. Era um empresário bem sucedido em Cascavel. A minha maneira de contribuir e agradecer a Cascavel era sendo prefeito da cidade. Lógico, quando eu entrei nem pensava em ganhar, e acabei ganhando as eleições, fui eleito prefeito. E lógico, depois eu
Eu nunca parei de correr, mesmo quando era prefeito, e lógico, terminou o meu mandato, eu voltei a ser o empresário e piloto, mas sempre envolvido principalmente na organização até nos autódromos, pela segurança na organização, mas principalmente a organização das corridas. Cascavel, por exemplo, o autódromo, que eu sou meio suspeito de falar, mas acho que todo mundo gosta de circuito de Cascavel. Eu também procurei contribuir lá com tanta gente de Cascavel e até de que não era de Cascavel, para sempre melhorar o autódromo, principalmente pensando em segurança. Porque eu tive um acidente muito grave e até depois desse acidente, muita coisa foi feita para melhorar a segurança. Então, eu sempre procuro fazer as coisas e faço isso com satisfação. É lógico, gasta um pouco, às vezes perco de ganhar alguma coisa com uma empresa, mas eu ganho intimamente que eu estou fazendo alguma coisa pela cidade, pelo meu estado e pelo meu país. E de fato, conversar contigo, Pedro, é mostrar que o mundo da velocidade é muito mais do que simplesmente capacete, macacão, luva. É mostrar que existe um ser humano preocupado, e você é um exemplo disso, Pedro. Aqui não estamos aqui para rasgar a fantasia de ninguém, nem jogar confete, porque o carnaval ainda está um pouco distante. Mas a questão é, você é um exemplo de pessoa que se envolveu com a questão do automobilismo, se envolveu com a velocidade e procura dosar, né, essa questão de fazer com prazer, chegando aos 84 anos na plenitude. Claro que as dores de um cockpit a gente sente na segunda e na terça, porque é natural. Mas o que Pedro projeta para o Mufato daqui para diante? Bom, o fim da carreira já faz tempo que devia ter acontecido, né? Eu não gosto de falar, porque o ano atrasado eu falei que não ia mais, acabei indo ano passado. Esse ano também, dificilmente eu vou. Porque o que está acontecendo? Por exemplo, o caminhão que eu fui campeão, eu vendi. O caminhão que eu fui vice-campeão, também vendi. E esse que eu estou correndo agora também já está vendido. Então, você acertar um caminhão, preparar, podia ter ficado comigo. Não vendia para ninguém, mas não. Eu falei, não, os caras querem comprar, vão vender. O Dico, que é o que faz os caminhões, que constrói os caminhões, falei, não, vamos fazer outro, e está sempre animado também. Então eu procuro fazer o esporte, mas lógico, faço daqui 5 meses, daqui 4 meses já faço 85 anos. Então, daqui a pouco, hoje já tem gente que o que esse velho quer ir na pista aí? Mas eu estou ainda fazendo, me sinto bem, mas eu acho que esse ano realmente vai ser o último ano. Não tenho certeza ainda, mas pode ser. Eu estou desconfiado que não será. Agora eu queria, para a gente enveredar para um outro caminho, vou falar do pai agora. Você tem filhos, você tem uma família constituída maravilhosa e filhos que também atuam no esporte. O Júnior, que mais te acompanha nas pistas, sempre esteve envolvido também com esporte, com futsal, com outros esportes, mas você também tem o seu piloto que também acelera como você. Como é que o pai observa isso dos filhos esportistas e como é acompanhar o filhão também nos autódromos? Bom, primeira coisa, eu procurei criar meu filho também que fosse as pessoas que sempre tivessem um comportamento eu não digo de humildade, mas de gente simples. Não pinar o nariz com ninguém. E, graças a Deus isso aconteceu e está acontecendo. O Davi foi mais para o automobilismo, não fui eu que incentivei ele, mas logicamente dizem um velho ditado que a fruta não cai longe do pé. E o Davi se deu bem, foi campeão na Stock Car, quebrou a hegemonia dos dinossauros aí, na época ele foi campeão. Hoje ele está no Endurance, é uma categoria muito forte, muito bonita, muito boa, também está se dando bem lá. E o Júnior, então, trabalhando lá no futsal, o Cascavel já foi campeão várias vezes, brasileiro, foi campeão sul-americano da Libertadores, ganharam do Boca lá dentro de Buenos Aires, na praça dele. Então, procurando também fazer isso em benefício da cidade, em benefício do esporte. É lógico que isso aí a gente perde tempo, perde de fazer mais negócio, de ganhar mais dinheiro, mas eu sempre digo, não é só de pão que vive o homem. E graças a Deus os filhos, nesse ponto, são bastante também humildes e dedicados ao esporte. É isso, gente. O seu programa Nicão, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, tendo o prazer de conversar aqui na Conversa de Paddock com Pedro Mufato,
o jovem piloto, que não vai parar não, viu? A gente vai acompanhar a carreira do Pedro. O Pedro ainda tem uma longa jornada no mundo da velocidade, mas eu queria muito te agradecer essa oportunidade de falar com você. Nós já tínhamos a oportunidade de falar com o Davi, que também já participou conosco da conversa de paddock, mas eu falei, não, eu preciso entrevistar meu ídolo, porque eu volto a reiterar, Pedro, aquilo que você me falou há 10 anos atrás, realmente reforçou o que a gente entende como um caminho, né, de fincar as bandeiras e buscar sempre dar o primeiro passo, muitas vezes rumo até o desconhecido, rumo às incertezas, mas sabendo que quando a gente faz as coisas certas, passinho a passinho, a gente chega na nossa linha de chegada coroada de êxito. Então, mais uma vez, parabéns, Pedro. Muito obrigado, foi uma satisfação falar com todos e ainda quero deixar aqui ultimamente uma mensagem aos jovens, principalmente, nem que não precisa ser desportista, não seja piloto, que guarde saúde enquanto tem. Não desperdice saúde, não esbanje saúde, que na hora que daqui a pouco o teu organismo precisar, você está preparado para atender. Eu, por exemplo, estou vivo, porque quando me acidentei, foi um acidente grave na Fórmula 3, eu não morri porque eu tinha saúde de reserva. E gastei nessa saúde que eu precisei, meu organismo precisou, ele foi atendido. Então, você que é jovem, cuide-se. Noitada mais leve, não exagere com bebida, droga nem falar. Evite cigarro também não, porque na hora que você tiver alguma coisa, você vai estar bem preparado. Então, a todos um grande abraço e um beijo no coração. Tá aí, isso aqui é mensagem de vida para você que ama o mundo da velocidade, como o programa Ocnicom ama o mundo da velocidade e os personagens que fazem deste universo a nossa mensagem para você. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Sabedoria pura, né? Olhar, observar, Pedro Mufato, com mensagem, e a mensagem que fica ali é de cuidar da saúde, de atenção, principalmente a você que é jovem, de se preservar. Ele praticamente é um gato, né, com 7 vidas, mas seguramente no acidente a qual ele se reporta na Fórmula 3, ele ali, o gato deve ter perdido umas 5 vidas ali. E só não perdeu mais por quê? Porque ele tinha ali todo um cuidado com a sua saúde, todo um cuidado com o seu corpo, todo um cuidado também de equilíbrio mental, que ele passou isso, né, na mensagem final. Cuide-se, com equilíbrio, cuide da alimentação, evite, né, os vícios, tenha capacidade mental e equilíbrio mental para que você possa avançar em toda a sua vida, independente da carreira. Mas como piloto, vem essa mistura. E aquilo que eu disse no começo do nosso bate-papo lá em Interlagos, eu volto a repetir, porque há 10 anos atrás, Pedro Mufato me disse aquela frase: Alexandre, para você querer fazer o que eu faço, basta começar. Mas basta começar não é só pilotar, basta começar não é só pensar num projeto, é executar. E exatamente foi uma chave que eu particularmente virei na minha vida profissional e eu tenho convicção que muitos de vocês, prestando atenção como prestaram atenção em Pedro Mufato, também virarão a sua chave. Passada a emoção dessa conversa de paddock fantástica, nós vamos nos aproximando da nossa Final Lap. Então fique com a mensagem de KS Home, móveis com elegância para a sua casa e para a sua vida, e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar sua casa limpa. Final Lap aqui destacando os treinos pré-temporada 2025 da Fórmula 1. A partir de amanhã, quarta-feira, no Bahrein, temos os treinos livres. São 8 horas de treino por dia durante 3 dias para que as 10 equipes e os 20 pilotos que vão compor o grid de largada da temporada 2025 possam, de fato, mostrar os seus carros reais e, eventualmente, algum ajuste. A gente sabe, né, que de 26 a 28 agora de fevereiro até o dia 14 de março, muita água passa debaixo da ponte, que a gente sabe. Mas a gente vai ter uma amostra real, aquilo que nós vimos em Londres, até para comparar com aquilo que vai para a pista no Bahrein.
para saber se os carros foram aqueles que foram mostrados, ou se eventualmente vai ter até alguma diferença nas pinturas, porque eventualmente algum ajuste final com parceiros, patrocinadores pode acontecer, e a gente tem então esse desvendar a partir de amanhã, com os treinos que vão das 4 da manhã à 1 da tarde. É esse período que nós temos. Band Esporte vai estar conferindo esses treinos também no YouTube ou no aplicativo de TV da Fórmula 1. A gente consegue, né, acompanhar esses 3 dias de movimentação no Bahrein para que a gente comece a ter o quê? Pequenos indicadores do que nós vamos observar ao longo da temporada 2025 da Fórmula 1. Saindo da Fórmula 1, vamos também agora para a abertura do Campeonato Mundial de Endurance. Campeonato Mundial de Endurance que tem no Catar a abertura da temporada 2025. Nós teremos o 1.812 quilômetros do Catar. Para quem não sabe, por curiosidade, por que a corrida tem 1.812 quilômetros? Porque 18 de dezembro é o dia da independência do Catar. Então, para comemorar e para fazer ali sempre a lembrança da principal data do país, então 1.812 quilômetros, abre a temporada 2025 do WEC, com desfile dos Hypercars, com chegada da Aston Martin, com Valkyrie, carro projetado por Eder Newey, que vai se juntar à Ferrari, à Alpine, à Toyota e às grandes marcas, uma verdadeira constelação desfila no Campeonato Mundial de Endurance. Seja Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Alpine, BMW, Cadillac, Mercedes, todas elas reunidas para fazerem a história 2025 do Campeonato Mundial de Endurance, que traz no mês de junho a grande prova, uma das etapas da Tríplice Coroa, com as 24 horas de Le Mans. Em julho, 6 horas de São Paulo, imperdível em Interlagos, para que a gente possa conhecer ao longo da temporada as equipes e os pilotos a se consagrar na temporada 2025 do WEC. Saindo do WEC aqui, só para reforçar, MotoGP estreia na Tailândia. Nós temos aí o grande circuito de Chang'e International para que conheçamos, de fato, o início da trajetória da temporada 2025 da MotoGP. MotoGP que traz aí algumas lupas para que a gente possa ficar um pouco mais atento à performance e o desenvolvimento de grandes astros. A começar por Jorge Martins, que mudou de equipe, saiu da equipe Prema, foi para a equipe Aprilia, é uma grande incógnita porque não pôde treinar, infelizmente, devido a um acidente sofrido logo no início dos treinos livres, que passou por uma pequena cirurgia. Esperamos que esteja plenamente recuperado, mas há de se considerar e de se olhar qual vai ser a performance de Jorge Martins ao longo da temporada 2025 com a Aprilia. Pecco Bagnaia, o nosso bicampeão da MotoGP, de Ducati, com uma Ducati afinadinha, que a gente sabe, isso ficou demonstrado nos treinos livres da MotoGP, a observar como vai ser esse embate com o Marc Marques. A dupla dinâmica, né, com formiga atômica, junto com Pecco Bagnaia, formando aí a equipe que é uma constelação. E vamos acompanhar a Ducati, porque a julgar pelos treinos livres preparatórios para a temporada, a performance que tiveram e os resultados que vem demonstrando já desde dos 2 últimos anos, nós não podemos destacar Ducati como uma grande favorita da temporada 2025. Passar também por Pedro Acosta, o espanholzinho da equipe KTM que veio toda ela revigorada. Apesar dos problemas da fábrica, a equipe continua sendo preservada e desenvolvendo muito bem a sua moto e os seus talentos. Então, a ficar de olho em Pedro Acosta, como também em Fábio Quartararo com a nova Yamaha. Yamaha que traz novidade nos motores, Yamaha que traz novidade na aerodinâmica. Vamos acompanhar a performance do francês Fábio Quartararo. Também observar Alex Marques, que sem a sombra do irmão, mas correndo na Gresini, com a moto Ducati, a mesma que deu ali aquela disputa final muito saborosa na temporada 2024, e sabendo que é uma moto vencedora, vamos acompanhar a Alex Marques. Da mesma maneira, temos aí Franco Morbidelli,
o ítalo brasileiro, que tem aqui um coraçãozinho, metade brasileiro, o capacete dele é fantástico, metade da bandeira da Itália, metade da bandeira brasileira. Vamos acompanhar na equipe de Valentino Rossi, né, a performance aí de Franco Morbidelli. Compondo o Mundial de MotoGP, não somente na classe rainha, temos a nossa grande torcida na Moto2 por Diogo Moreira. Diogo Moreira que foi destaque nos treinos livres da Moto2 da temporada 2025. Então, todo o sucesso para o nosso piloto brazuca, Diogo Moreira, ao longo da temporada 2025 e, quiçá, 2026, o retorno da MotoGP ao Brasil em Goiânia. Tenhamos Diogo Moreira na classe rainha. Vamos lá dar toda aquela força e torcer o cabo do acelerador. Eric Granado compõe aí também o restante da nossa lupa. A Moto E não estreia, é verdade, na Tailândia, mas o nosso piloto Eric Granado também merece toda a nossa atenção. Então vamos curtir a temporada 2025 da MotoGP, com olhar também na Moto2 e na Moto E. Saindo aqui para explicar um pouquinho mais, quando acontecem as corridas? MotoGP, nós temos corrida sprint no dia 1º, no sábado, às 5 da manhã, e no domingo, às 2 da manhã, nós temos Moto3, às 3h15 da manhã, Moto2, e às 5 da manhã, a corrida principal do GP da Tailândia, da MotoGP. Imperdível, é para passar, sim, um final de semana de carnaval, não só pelo carnaval, rasgar a fantasia, assistir desfile de escola de samba, mas MotoGP abrindo a temporada 2025. Saindo da temporada 2025 da MotoGP, ainda em duas rodas, só que aqui na Argentina teremos a abertura do Campeonato Mundial de Motocross com o MXGP, diretamente de Córdoba, na Argentina, a conferir os resultados e a grande luta das principais estrelas do Mundial de Motocross aqui em terras sul-americanas. Saindo aqui da MotoGP, da MotoXGP, do Motocross, vamos lá direto para a Fórmula Indy. Grande Prêmio de São Petersburgo, abertura da temporada 2025 da Fórmula Indy. Fórmula Indy que traz na Indy Next o nosso grande olhar para o nosso piloto Caio Collet. Caio Collet que já foi no final do ano passado, temporada 2024, destaque na Next. E esse ano entra muito revigorado, com muita fortaleza para a disputa do título. E quiçá, a partir da temporada 2026, não tenhamos Caio Collet na principal categoria da Fórmula Indy. Fórmula Indy que traz, então, no domingo, ao meio-dia, a corrida da Indy Next e a partir das 2 da tarde, a corrida de Fórmula Indy direto de São Petersburgo. Imperdível, temos aqui pela TV Cultura, também pela ESPN, pelos canais no YouTube, acompanhar essa prova ao vivo nesse final de semana de carnaval e de altíssima velocidade. E para encerrar aqui o nosso giro, a sua agenda do nosso Final Lap, Circuito das Américas, o COTA, o famoso circuito norte-americano da Fórmula 1, um dos, né? Já que existem 3 provas no território norte-americano, mas teremos em COTA, então, Xfinity Series no sábado, a partir das 4h30 da tarde, e no domingo, Cup Series, a partir das 5h30 da tarde, imperdível, final de semana em altíssima velocidade. Rasgue sua fantasia, acompanhe os desfiles de escola de samba e também o mundo da velocidade. Porque é exatamente isso que o programa Ocnicom leva a você toda terça-feira. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Você já pensou em economizar 10% na energia produzida pela Iner todos os meses? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. E com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera energia e injeta na rede da CPFL, que distribui até sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner com 10% de desconto. A outra da CPFL para pagamento da iluminação pública e valores de distribuição e impostos. Viu como é tudo muito simples? Iner Energia. Se são só vantagens, por que não?